Nessa aula eu quero trazer mais algumas possibilidades de atividades que podem estar sendo aplicadas nas salas de aula. Eu quero dar uma ênfase agora a atividades de percepção. Então, uma primeira atividade bem simples que a gente pode fazer para chamar a atenção dessa questão da escuta e do movimento, né? A gente pode pegar uma folha em círculo e pedir para passar essa folha de mão em mão, num primeiro momento, com o mínimo de som possível, certo? Então, a ideia é que não se faça nenhum som. Então a gente já começou um jogo, se vocês perceberem aqui, a gente já tem uma atividade, a gente já tem uma percepção aqui, a gente consegue trazer a atenção dos estudantes, né, uma concentração para a atividade, e a gente tem um jogo, porque a gente criou uma regra, não pode fazer barulho, não pode fazer som nenhum. E aí eles vão lá se esmerar, né, tentar passar essa folha sem fazer som, até chegar na gente novamente. E aí depois disso a gente pergunta, né, se teve som, se não teve som. Normalmente vai ter som, né, mas aí vocês vão fazer a experiência de vocês. Depois, num segundo momento, a gente pede para passar a folha novamente com o máximo de som que conseguirmos fazer, né? Pode fazer qualquer som que quiser. A folha vai passar. E aí, depois, aí é uma atividade de percepção, né? O que foi mais fácil fazer? Foi mais fácil passar a folha sem som ou foi mais fácil passá-la com som? Normalmente vai ser mais fácil passar ela fazendo som. Por quê? Porque a gente está num movimento, a gente está fazendo um movimento. Então, enquanto tem movimento, lembram da ideia do mover, né? O som é uma percepção, é uma captação dos nossos órgãos auditivos a partir do movimento de moléculas. Então, nós estamos nos movimentando. A partir do momento em que nós estamos nos movendo, nós estaremos mobilizando moléculas e, consequentemente, produzindo som. Essa é uma primeira atividadezinha bem simples, né? Mas que a gente pode estar aplicando assim, com algum resultado. Uma segunda atividade que a gente pode estar fazendo aí de percepção, de escuta, é uma de escuta consciente, né? Vendar os olhos ou fechar os olhos e ficar por um determinado tempo, que nós vamos determinar, e ouvir atentamente o máximo de sons que conseguirem. Depois disso, abrem os olhos e escrevam essa lista, né, de sons. Essa atividade é bem interessante também, fazer essa atividade circulando na escola. Eu gosto de fazê-la circulando no ambiente que nós estamos, né? Então a gente sai da sala de aula, a gente coloca algumas regras para esse jogo, né? Uma das primeiras regras é que a gente vai estar sempre em grupo e que também nós mesmos vamos estar tentando fazer o mínimo de sons possíveis, certo? Sem conversar, sem fazer agitação, porque isso vai atrapalhar, né? A gente vai acabar ouvindo só nós mesmos. E também lembrem que é uma das regras, né? Então a gente já começa o jogo novamente, é uma das regras. E a gente vai circular por vários ambientes da escola, até chegar novamente na classe, assim, até chegar na sala. Essa é uma atividade bastante interessante porque os estudantes vão perceber e vão anotar muitos sons dos quais eles não se davam conta quando não estavam estimulados a ter essa escuta consciente. Depois disso, né, voltando para a sala de aula, eles já listaram no decorrer desse passeio de escuta, eles já vão ter listado os sons que eles perceberam. Ao chegar na sala de aula, a gente pode fazer a análise dessa lista, né, e aí a gente vai colocando critérios. Né? A gente vai estabelecendo, sei lá, o primeiro critério pode ser dividir quais foram os sons graves e quais foram os sons agudos que foram ouvidos. Né, fazer uma escala a partir dos nomes que eles listaram, eles fazerem uma escala do som mais grave para o som mais agudo, do som mais forte para o som mais fraco, né, das intensidades. Dá para categorizar também em sons da natureza, sons humanos que foram produzidos por pessoas e sons que foram produzidos por equipamentos, por alguma ferramenta, máquinas e tal. Então, a partir dessas atividades de percepção, a gente consegue desenvolver outras atividades a partir da memória do som,
né? Então, uma atividade interessante, uma atividade bacana de fazer seria dividir essa turma em grupos, e aí vocês vão estar delimitando qual seria, a partir da experiência de vocês vão começar a perceber qual é o número mais interessante, né, para cada grupo, de 3, de 4 pessoas. E esses grupos, cada um deles vai ter um tema, certo? De um lugar, porque eles já perceberam como que funciona a paisagem sonora, né, os sons que tem no ambiente, e perceberam, por exemplo, no ambiente escolar, muitas vezes eles vão perceber sons que eles não tinham se dado conta, e aí nessa atividade seguinte a gente vai estabelecer lugares que vão ter uma sonoridade que eles vão se lembrar, tentar lembrar de como que é a sonoridade desse lugar. E aí os grupos vão tentar reproduzir, contar uma história, contar algum tipo de história a partir somente dos sons que eles consigam reproduzir. Então, sei lá, um grupo pega um ambiente urbano, o outro grupo vai pegar um ambiente de um bar, o outro grupo vai pegar um ambiente de uma sala de aula. E aí a ideia é criar uma história, criar uma peça sonora, né, a partir dos sons que eles se recordam, a partir do que eles se lembram do que são esses ambientes, eles vão contar uma história através de sons. É uma atividade bastante interessante, né, que vai estimular também a memória aqui, vai estimular a percepção, vai estimular a execução, o mover-se e fundamentalmente também o ato de criar, né? Nessa mesma lógica de criação, de imaginação, né, de criar ambientes, dá para pensarmos em outras atividades. Um outro tipo de atividade que é possível produzir também é uma atividade de ilustrar, vamos dizer assim, sons. Então nós levamos alguns objetos sonoros, podem ser instrumentos, podem ser objetos do cotidiano, mas objetos em geral que a gente vai conseguir extrair alguns sons, e nós vamos... Cada um estudante, né, em uma folha sulfite, ele vai desenhar, ele vai fazer um traço simples, ele vai rabiscar o que ele sentiu, o que ele percebeu, o que ele quiser, né, o que ele apreender daquilo. Então ele vai produzir algum tipo de forma, né, de textura que combine com o som que a gente produzir, né? Então a gente, sei lá, pega um instrumento, né, uma fonte sonora, e aí a gente pede para os estudantes desenharem esse som, certo? Não é o instrumento, né? É o som. Né? E o ideal é que estejam de olhos fechados, né? Ao a gente fazer o som. Em seguida abre um olho e desenha, né? Então, fechem os olhos que eu vou produzir um som. Beleza. E aí agora pode abrir o olho e ilustrar, né? Fazer uma ilustração que represente esse som, certo? O mesmo objeto pode ter outras sonoridades, porque eu posso colocar outras rítmicas, né? E agora desenha esse som, certo? Isso aqui eu usei 2 instrumentos, mas isso pode ser feito com chave, com qualquer objeto sonoro. Essa é uma atividade que envolve bastante a percepção e também a imaginação, né? essa criatividade, porque é traduzir para um sentido algo que é proveniente de outro sentido, né? É trazer para o visual algo que é da origem do auditivo. Então tem a ver bastante com essa questão da sinestesia, com trabalhar, com estimular simultaneamente mais do que um sentido. Perceba que numa atividade como essa, de combinação de sentidos, de tradução de um estímulo sonoro para outras sensorialidades, né, para o tato, para a visão, nós já conseguimos ter um pré-esboço de partitura, né, da leitura através da partitura. Algo que está sendo produzido pelos próprios estudantes, certo? A partir disso, a gente pode pedir para que eles fechem os olhos ou né, estiverem todos virados para um canto da sala e nós de costas para eles, sem mostrar os instrumentos, sem mostrar os objetos sonoros que nós temos, e nós podemos fazer esses sons, as sonoridades em sequência, e eles irem traduzindo, irem transcrevendo essa sonoridade
em forma de desenho, em forma de grafismos. A partir disso, a partir dos grafismos, dos desenhos que eles produzirem, nós conseguimos fazer o caminho contrário. Pegar grafismos, pegar partituras alternativas, outros modelos, que não a partitura clássica, e estimular que eles consigam extrair os sons que estão contidos naquele modelo descrito. Então nós temos na tela alguns desenhos, alguns grafismos produzidos que ilustram modelos de representações dos sons através de desenho, através desses grafismos. Outra metodologia que nós podemos utilizar para inserir a regência, para inserir a ideia de partitura daquilo que está contido em gestos, em signos que significam sons, é através de uma bolinha. Veja, eu posso estabelecer alguns sons, algumas regras, novamente indo para o jogo, eu posso estabelecer algumas regras para determinados movimentos. Eu posso estabelecer que quando a bolinha está na minha mão direita, eles irão fazer um som. Quando está na mão esquerda, vão fazer outro som. Então, com essa outra bolinha aqui que é melhor. Então, quando a bolinha quicar no chão, vai fazer tum, tum. E quando eu pegar a bolinha com a mão direita, vai ser pá, certo? Então, a partir disso eu tenho uma regência, eu vou estar estimulando que eles entendam regência, que eles entendam uma determinada partitura, sem precisar explicar signos complicados para eles, certo? Então vamos lá. No chão, tum, na minha mão direita, pá. Tum, pá, tum, pá. Aí eu posso botar um outro som na mão esquerda. Eu posso botar uma outra sílaba. Pode ser P. Tum, pá. Tum, pá. Tum, P. Tum, pá. Tum, P. Tum, pá, P. Tum, pá. Tum, P. Tum, pá, P. Tum, P, pá, tum, P. Tum, P, pá, tum, P. Entenderam? Então eu tenho, a partir disso, eu vou explicar para eles, né? Então a partir de uma bolinha a gente vai explicar que cada movimento vai ter uma sonoridade e nós vamos reger. A gente só vai fazer os movimentos e eles vão cantar, eles vão expressar, vão produzir essa música. Tum, pá, tum, pê. Tum, pá, pê. Tum, pê, pá, pê. Tum, pê, pá, pê, pá. Tum, pê, pá, pê, pá. Tum, pê, pá, pá. Tum, pê. Eu posso botar mais som, não posso? O que eu posso fazer? Oi. Tum, pá, oi, pá. Tum, pá, oi, pá. Tum, pê, oi, pá. Tum, pê. Tum, pá, oi, pê. Então, através de uma bolinha, eu determinando cada movimento tem um som. Aqui eu coloquei uns movimentos mais simples, né, os mais iniciais. A partir disso a gente pode abrir um leque, vocês podem já ir pensando em outras coisas, em outras possibilidades. Pode jogar com duas pessoas, chama um aluno para reger, para fazer isso. Né? Os próprios alunos vão reger os alunos. Depois a gente pode fazer um jogo com duas pessoas. Quando está na mão de uma pessoa tem um som, quando está no chão tem outro, quando está na mão da outra pessoa tem outro som. Quando eu jogo para ela tem um som e quando ela joga para mim tem outro som. Quando eu jogo para ela, por exemplo, eu faço oi. Quando ela joga para mim, zap. Certo? Então, essas são algumas possibilidades de criar. Ou, por exemplo, quando eu jogo para ela por cima, vai ter um som. E quando eu jogo para ela quicando no chão, tem outro som. E quando ela joga para mim, por cima tem um som. E quando ela joga para mim, quicando no chão, tem outro som. Então, as possibilidades de criar aqui são infinitas. Os próprios estudantes vão determinar quais são os sons que vai fazer cada movimento.
E assim, a partir dessa criação, desse desdobramento, nós podemos construir outras possibilidades, tornando o jogo cada vez mais complexo. Outra possibilidade, por exemplo, é colocar duas pessoas, dois estudantes no meio da roda para reger, cada um com uma bolinha diferente, com cor diferente, com movimentos diferentes e com sons diferentes nos seus movimentos. Os movimentos até podem ser os mesmos, né? Esse de bater, de jogar para cima, de jogar um para o outro. Se eu jogo para ele tem um som, se eu jogo para cima tem outro. Mas com duas pessoas a gente pode ampliar a quantidade de sons. Então uma pessoa rege, enquanto ela faz movimentos, ela está regendo o que o grupo vai estar tocando, cantando no caso. Quando a outra fizer os movimentos dela, os sons serão outros. Essa mesma regência, ela não necessariamente precisa acontecer a partir dessas onomatopeias que eu coloquei. Pode ser cada movimento das bolinhas, dos gestos corporais, do se mover, pode ser um som de percussão corporal. Então, quando joga a bolinha para cima com a mão direita, pode ser... Quando a bolinha bate no chão, pode ser... Certo? Então, a gente vai ampliando, essas atividades elas vão se desdobrando em N possibilidades. Eu posso, dependendo do número de bolinhas que eu tiver e do número de estudantes, se a turma for muito grande, eu posso dividir em grupos. Vamos imaginar 3 estudantes no centro da roda e cada estudante vai reger outros 5 estudantes. Então, quando um tocar, só aqueles 5 vão executar a música. Quando um outro estudante tocar, fizer os gestos dele, o outro grupo é que vai executar essa música. Então, a partir disso, a gente consegue construir uma espécie de sinfonia orgânica a partir de regência. Então, eles conseguem perceber isso a partir dos gestos corporais e sem necessariamente a gente precisar expressar símbolos, trazer ainda para eles os símbolos gráficos convencionais.